Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está assistindo o programa Celebrar pela Conecta Mais Web TV. Então, hoje eu vou entrar no assunto que vai muito além do que fazer uma festa. A gente vai falar sobre realização de sonhos hoje. Celebrar a nossa vida através de realizar os nossos sonhos. E a minha convidada especial de hoje é a Renata, que trabalha na Flytour aqui de Nova Prata, onde ela vai nos falar sobre dicas de cerimônias de casamentos, de lua de mel, de viagens para 15 anos e de todos os outros estilos de viagens. Para você que está em casa poder também aproveitar todas essas dicas e quem sabe pensar numa viagem, em algo muito bom para estar aproveitando a sua vida, porque ela passa e cada momento que a gente aproveita mais, ela faz mais sentido. Então, pessoal, vamos acompanhar a entrevista com a Renata. Então, pessoal, estou aqui conversando com a Renata da Flytour. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Ótimo. Boa tarde, Laura, a todos. Muito obrigada. Estou aqui com ela para justamente nós conversarmos hoje sobre todos os assuntos que eu já apresentei, sobre viagens, sobre sua lua de mel, sobre sua viagem de 15 anos ou simplesmente celebrar a tua vida, porque a vida merece várias viagens, né? Então, Renata, eu gostaria de saber de vocês como é que funciona caso alguém tenha interesse na procura de um pacote de lua de mel. Qual é o primeiro passo quando a pessoa chega na agência para poder apresentar todo esse trabalho para o pessoal? Certo. Bom, obrigada pela oportunidade. Para a gente é sempre importante estar aqui falando sobre sonhos, que eu acho que é o nosso trabalho é esse, somos realizadores de sonhos, né? E nada melhor do que quando se decide fazer uma festa, tanto lua de mel, quanto algum evento especial, bodas, 15 anos, enfim, que a gente continue comemorando, e uma viagem é a melhor opção para selar, para fechar com chave de ouro. Então, quando nós temos demanda de pacote específico para casal, tem muitas pessoas que às vezes entram em contato pedindo uma viagem para casal. Aí, antes de começar a enviar as cotações, a gente já faz um briefing, que tem algum motivo especial dessa viagem? É lua de mel. Peraí, então muda tudo, vamos pensar numa coisa mais do que especial, porque uma viagem normal, a gente faz toda a parte técnica, tem toda a questão de organizar o day by day, os dias, mas a lua de mel tem um quê a mais, que são os momentos, que proporcionar ao casal a continuidade da comemoração. Então hoje os destinos eles variam desde Nordeste, destinos de resorts, até destinos de Caribe e o mundo, eu diria. Porque tem muitas pessoas que sonham com a lua de mel, eu gostaria de praia, aquele destino paradisíaco, água azulzinha. Isso a gente tem no Brasil em alguns lugares, mas tem destinos especializados em lua de mel, que seriam Cancún, Punta Cana, no Caribe, Bahamas. Se a gente andar um pouquinho mais, um dos destinos que tem se evidenciado também é Seychelles, que é na costa do Índico, que legal, não conhecia. Próximo às Ilhas Maurício. Um pouquinho mais a gente tem as Ilhas Maldivas. Então destinos e opções são muitas. Variadas. O que importa é a gente decidir com o casal para sentir qual é a expectativa da viagem. A gente quer descansar, quer se curtir, quer ficar só o casal. Porque o importante depois de uma festa é que o casal realmente possa descansar, possa ter aqueles dias off, assim. E o legal, óbvio, Brasil
sempre é muito bom, mas fora tem aquela coisa de estar realmente isolado, né, do teu mundo, enfim, é mais difícil claro que hoje existe comunicação de todas as formas, mas queira ou não, tu fica um pouquinho mais isolado do que estar aqui, daqui um pouco o telefone tocar e tudo mais. Existe, óbvio, tem como ter essa ligação e tudo mais, mas se torna um pouquinho mais, digamos, mais difícil esse acesso, né? E o legal, assim, além de tudo, conhecer lugares diferentes, tudo mais, e o casal se curtir, né? Porque a ideia de tudo isso é ter passado por uma festa, por um turbilhão de emoções, mas poder chegar a um ponto de dizer agora é nossa vez de curtirmos sozinhos, né? Que também é muito legal. Agora, já chegou para vocês algum casal pensando em um local bem badalado, que daí eles queriam muita festa mesmo? Tem. E que opções vocês deram para esses casais bem badalados? Tem diferentes perfis, né? Hoje, se a gente for pensar um destino de mar paradisíaco, o foco não é em si a praia, mas o mar tem a badalação, seria Ibiza, Ilhas Maiorca, na Espanha, então tem a altíssima temporada, que seria julho, agosto, tem a paisagem incrível e tem a badalação, então desde os destinos mais tranquilos, com o foco em curtir o casal e não ver mais ninguém, ilha paradisíaca, até esses destinos bem exóticos, diferentes. Outros destinos que a gente costuma vender bastante, costuma ter bastante procura, são destinos tradicionais de Europa. Por exemplo, o meu sonho é fazer um almoço romântico, um jantar romântico na Torre Eiffel. Então a gente faz um roteirinho pela Europa, França, Itália, Espanha, são destinos bem procurados, e coloca o romance dentro disso. Na verdade, tem hoje diversas opções de hospedagens em paradouros, em antigos castelos, junto com essa parte gastronômica, que eu acho que faz parte da cultura, né? Faz parte depois do casamento também. De qualquer viagem, Sim. Mas dentro de uma lua de mel a gente se preocupa com esses pontos-chave. Então, um almoço no segundo andar da Torre Eiffel, certo. Um jantar no barco no Rio Sena. Então, tudo isso a gente vai colocando os brincos na viagem, né? Que seriam os acessórios para deixar aquela viagem inesquecível especial, mesmo. Claro. E me chamou a atenção na hora que tu falasse, por exemplo, em épocas de temporada X, né? Existem temporadas que a gente pode visitar um lugar ou visitar outros locais? Por exemplo, eu vou casar em janeiro, fevereiro, que, na real, o mês da noiva no mundo é maio. Para nós não seria a melhor época do casamento em maio. Pelo nosso clima. Pelo nosso clima. Por quê? Porque na França, porque na Europa, porque lá é primavera, mas aqui estamos entrando nos piores frios e eles já se antecedem o frio, né? Ele já tem chego bem mais cedo. Então, casar em maio dificulta para o casal, assim, dificulta para a noiva, vestimentas de madrinhas e tudo mais. Então, épocas do ano. Se eu escolher casar em fevereiro, para ir para o exterior, existem locais que eu possa aproveitar tipo o frio deles de uma forma gostosa? Certo. Então, se a gente for pegar os meses de janeiro, fevereiro, principalmente janeiro e fevereiro, a gente pega a Europa muito fria, muito gelada. Então, a gente tem que ter certeza que o passageiro está ciente e está disposto. A gente sempre fala na conversa qual é a tua expectativa, o que tu imagina dessa viagem, qual é a fotografia que tu tem na tua mente em relação a essa viagem. Por exemplo, a Grécia. Grécia é um destino super romântico, mas aquelas imagens que a gente vê do mar azul, daquele céu compondo o ambiente todo, se a gente for numa época janeiro, fevereiro,
é frio, então a paisagem não vai estar de acordo com essa fotografia que a gente enxerga nas divulgações. Como é interessante a gente pensar nesse lado, que eu nunca pensei né, claro, época do ano, se tem neve, ok, vai ter neve, mas a gente já imagina ver toda uma paisagem bem diferente, mas linda realmente, claro. Né? Então a gente tem assim, Europa, o que a gente indica, todas as épocas do ano são possíveis de viajar, mas meio de temporada, que seria abril, maio, junho, clima fantástico na Europa, e setembro, outubro, agosto é bem quente também, setembro, outubro é média temporada, então primavera e outono são as melhores épocas em relação à temperatura. Se a gente for pegar julho e agosto, tem o contraponto da Europa ser muito quente, calor. Então, se a gente pegar um foco mais Costa do Sol, Mediterrâneo, Grécia, vai pegar calor, mas tem a brisa do mar também. Mas dependendo dos locais, a gente dá uns alertas assim para não ter o desconforto mesmo. Se puder escolher entre 1 mês e 2 meses depois, enfim, tudo é na conversa com o passageiro mesmo. Tá certo. Outros detalhes, assim, por exemplo, Caribe. Faziam muitos anos que nós não tínhamos o advento de furacões, essas coisas na costa caribenha. O ano passado a gente passou por isso no mês de setembro, então esse ano a gente, na hora da venda, a gente explica para o passageiro, a temporada de ventos costuma ser de agosto a outubro, mais ou menos. Então a gente vai passando os alertas para justamente ter essa... eu cheguei no lugar, ninguém me falou sobre isso. Não, o nosso papel... Para não ter experiência ruim, Isso, né? O nosso papel é a consultoria da viagem, não é só a venda. Certo. Então, passar todo esse panorama para o passageiro sair daqui seguro, né? Então, agora nós, a partir dessa conversa, já começamos a perceber qual é a real importância, né, de uma agência de turismo para a nossa viagem, né? Porque existem vários... a partir do clima e tudo mais, que a gente pode estar comprando um pacote lindo com fotos maravilhosas pela internet e chegar lá e não é aquilo, né, exatamente. Renata? Eu já tive experiências, por exemplo, sempre que eu viajei, eu pedi para vocês vários detalhes, se não o pacote completo, mas detalhes picadinhos, e eu lembro que uma das minhas viagens, que era um intercâmbio, que eu ia estar fora bastante tempo, que aí foi pela escola de idiomas, na real, né? Então eu precisava de um local para ficar. E eu jamais pensei em ir direto na internet e pegar alguma coisa barata e fechar. A gente foi na agência, conseguiu um pacote, assim, um local legal, porque eu sei que qualquer coisa eu ia entrar em contato com elas, eu não ia estar lá desamparada, né? O que pode acontecer em algumas viagens, nós nos programarmos ou vermos aquelas fotos lindas, como tu comentaste, só que a gente não tem noção, né? Exemplo... eu vou pra lá, é época de frio, mas diz que vai estar bom, né? Aí tu chega lá e não é nada do que tu estavas pensando. Com o clima a gente não tem garantia, não tem o seguro do sol, diria assim. Mas a gente tem todos os estudos dos últimos anos, então esse exemplo que eu dei da temporada dos ventos, não é que a pessoa não possa viajar, mas ela já vai com um alerta de que no último ano teve, nos últimos 6 anos foi tranquilo. E se há possibilidade de trocarmos, por que não, né? Então a gente deixa a pessoa bem segura. Claro. Outra questão, assim, no nosso trabalho como consultores de viagem, eu diria assim, hoje nós somos uma equipe de 10 pessoas trabalhando, tem especialistas em América do Sul, Europa, mundo todo, Brasil. Então a gente trabalha as pessoas para que elas passem essa segurança pro passageiro que entra na agência. Mas outros detalhes importantes são em relação à documentação. Hoje, se a gente for pensar numa compra direta na internet, a gente compra o técnico, que é o bilhete aéreo, por exemplo, a hospedagem, parte técnica. Certo. Mas toda essa informação necessária para imigração, documentação, visto, vacinas, são
dicas não digo importantes, fundamentais para que a viagem ela comece e termine da melhor maneira, né? Porque quando tu começa a esbarrar em pequenos detalhes, né? Porque ir para a Europa, faz o passaporte e vai. Mas ir para os Estados Unidos, tu tem todo o visto para ver, tem outras coisas, né? Que não é algo simples. Alguém que é leigo, né? Claro que hoje a informação existe, então é fácil de nós acharmos ela nos sites, por aí, tudo certinho. Só que se tu tem alguém que possa te encaminhar de uma forma mais correta, pelo menos eu me sinto muito mais segura, eu fico muito mais tranquila. Eu acredito que todo mundo. E tem alguns destinos que tem algumas peculiaridades, assim, por exemplo, Bahamas. É um destino de Caribe fantástico, que se vai através dos Estados Unidos, não tem necessidade de visto para entrar nas Bahamas, mas tem uma informação importante que é como ela foi colônia britânica, por muito tempo ela tem a mão inglesa, então o passageiro quer ir, quer fazer locação de carro, então a gente já faz já passa todas as primeiras dicas, a gente só quer que tu esteja ciente, mão inglesa, vai dirigir do lado contrário, não fazia ideia disso. Na Bahamas não, em Londres sim. Exato, então tem várias, no Caribe tem várias ilhas que são colônias inglesas, britânicas, e a gente faz toda essa pesquisa porque algumas entradas são, inclusive, tem necessidade de visto de outros países. Certo. Vai para Costa Rica, para Porto Rico, Costa Rica, agora não lembro de cabeça, que precisa de visto americano para entrar, Porto Rico, precisa de visto americano para entrar no país. Então, eu comprei uma passagem, vou direto pro destino. Não, se não tiver o visto, não vai entrar, não vai nem embarcar. Então, são dicas bem interessantes. Bem interessantes. Então, pessoal, agora eu vou continuar conversando, no próximo bloco eu vou continuar conversando com a Renata para todos esses destinos gostosos, essas viagens, essa forma de celebrar a vida de uma forma de não esquecermos de nós realmente, né? De cada um. Então fica conosco aí que em seguida voltamos.